Olá, boa tarde e sejam bem-vindos a esse vídeo que eu sei com todo carinho para você que é empresário, para você que é empresária e quer dobrar o seu faturamento, quer bater as metas, quer ter mais resultado. E o que você faz para você ter mais resultados, para você dobrar o seu faturamento? Me diz que eu vou me apresentar. Eu me chamo Ivete Tigre, sou administradora de empresas, faço mentorias, dou consultorias e faço treinamento com empresários. E há dois grupos de empresários: empresários de resultado e empresários que são procrastinadores. Se você faz parte de qual tipo, qual grupo você faz parte aqui? Você é um empresário que obtém sucesso no seu empreendimento, você é um empresário que está batendo meta, você é um empresário que está constantemente dobrando, triplicando, quadruplicando o seu faturamento, ou você está aí emperrado, sem saber o que fazer para você sobressair, para você obter mais resultado. Porque se você está aqui embaixo, no grupo dos procrastinadores, não se preocupe, você pode muito bem vir ir para o outro grupo, que é o grupo dos empresários, que são empresários de resultado. Qual é a diferença? Uma vez que você está no grupo dos procrastinadores, como você faz para ir para o grupo dos de resultado? Não é tão complicado, não é difícil, não é um luxo para poucos. O que você precisa é ter uma definição clara na sua cabeça. O que você quer para a sua empresa? Como você vai definir um plano para a sua empresa? Um plano, não pense em um planozinho de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, não. Pense logo em plano a longo prazo. De pelo menos 10 anos, 15 anos, 20 anos, você tem que saber como a sua empresa vai estar no mercado daqui a esse longo dos 15 anos. O mínimo, pelo menos, pense logo no plano de 15 anos, para você ter a certeza que, apesar das dificuldades, você vai superar os desafios e vai conseguir. Por quê? Eu fiz uma pesquisa esses dias no Sebrae, e o Sebrae me mostrou que muitas pessoas fecham as portas porque não tem um plano bem definido, não sabe o que quer para suas empresas. Então, abre a empresa naquele intuito: se der certo, eu vou fazer um teste, vou ver se vai dar certo. Aí abre a empresa e quando começa a vir as dificuldades, já pensa logo em desistir. Alguns já desistem com 1 ano, outros com 2 anos e outros com 3 anos. E a maioria dos empresários que desistem, eles desistem no 3º ano. É quando ele consegue superar 4, 5 anos, ele consegue se estabelecer de uma forma mais firme, mais sustentável no mercado. E se você tem um plano bem definido, se você tem meta bem definida, se você criou ali um mapa para a sua empresa, para você saber que você, apesar das dificuldades, você vai superar, então você vai chegar no final de 10 anos, no final de 5 anos, no final de 15, 20 anos, e você vai sim atingir aquele desejo, aquele plano desejado para a sua empresa. Aí, Ivete, mas como faz isso? Como você vai fazer isso? Bem, eu vou te falar que é pesquisando, é buscando. Eu mesma consegui fazer isso através de muita leitura, de muita busca, que eu consegui determinar uma missão para minha empresa, para minha vida e para minha vida, um propósito de vida. Através de muito estudo, através de muita busca mesmo, através de muita pesquisa. E se você se para com as primeiras dificuldades, realmente a empresa não bate meta, a empresa não dobra faturamento, a empresa não se estabelece. Mas como é que você vai fazer isso? Treinando. A nossa mente é um músculo com o nosso corpo. Quando a gente quer ganhar musculatura no nosso corpo, o que a gente faz? A gente treina, não é isso? Você vai à academia, faz exercícios, malha, e você não malha, você não tem aquele plano de malhar 1 semana e já ficar todo turbinado. Você não quer malhar apenas 1 mês e saber que vai dar os resultados com 1 mês. Você malha para você começar a obter resultado no seu corpo, você tem que malhar bastante. Você vai começar a ver algum tipo de resultado lá pelo 6º mês. Alguns mais, alguns menos. Mas se você para no 6º mês, se você para logo que você começa a ver os primeiros resultados, aquele pouco resultado que você viu simplesmente vai embora. Assim também é a nossa mente.
você pode treinar a sua mente para a sua empresa, para a sua vida, para tudo que você quer. Então você, para ter um plano para a sua empresa, você vai escrever mesmo no papel o que eu quero para minha empresa daqui 10 anos, o que eu quero para minha empresa daqui 15 anos, o que eu quero para minha empresa daqui 20 anos. Eu quero ter uma rede de filiais, eu quero ter mais 2 empresas, eu quero ter mais quantos funcionários você quer ter. Como é a estrutura física da sua empresa hoje, como é a estrutura física da sua empresa daqui 10 anos. Então você tem que ter isso muito bem claro na sua empresa, muito bem definido na sua empresa, muito na sua cabeça, muito bem elaborado. E você não faz isso só. Você pode até elaborar só, mas quando você vai para o campo de batalha, você vai realmente precisar de pessoas. Você, empresário, vai precisar de uma equipe bem engajada com você. Se você não tem pessoas engajadas com você, certamente no meio do caminho você para. E então, conte com seus funcionários, com seus colaboradores, para você montar um plano e você fazer esse plano acontecer. Claro que você vai ter que determinar muitas metas, muitos pequenos planos para você chegar naquele grande plano. E aí eu fui dar consultoria para uma empresária que é dona de uma clínica, e ela começou a desenhar esse mapa que era uma grande meta da vida dela, que era um grande sonho da vida dela, era ter uma clínica. E não pense que tudo foi muito fácil. E não pense que tudo foi assim, mar de rosas. Quando ela quis e desejou e começou a colocar tudo em prática, ela simplesmente estudava. Ela estudava o 2º grau, mas ela fez uma meta para a vida dela de 15 anos. Então, como foi que ela fez essa meta, esse plano, essa missão de vida dela? Ela determinou 5 anos, mais 5 anos, mais 5 anos. 5 anos para fazer o 2º grau, 5 anos para fazer faculdade e 5 anos para montar a clínica. Nos primeiros 5 anos de 2º grau, ela teve que estudar muito, porque ela queria ganhar uma bolsa no ProUni. Eu não sei, eu acho que você conhece esse programa do governo, que é uma bolsa. Só que o aluno ele tem que ter nota muito boa. E assim, ela sabia que era o plano dela, ela tinha que estudar muito. Ela acordava de madrugada, ela estudava o dia todo, e ela conseguiu essa bolsa. Então ela fez a faculdade dela toda gratuita, com muita dificuldade. Não pense que foi tão fácil. Então foi assim muito desafiador, porque o pai dela não tinha condições de ajudar ela. Mas mesmo assim ela foi lutando, batalhando até conseguir fazer a faculdade. Então, quando ela concluiu a faculdade, quando ela estava concluindo a faculdade, ela já estava tendo então as primeiras experiências práticas, que era no estágio. Então, no estágio, ela já conseguiu alguns clientes, já alugou uma clínica, um pequeno espaço mesmo, só para atender os primeiros clientes. E aí, ela foi melhorando, se especializou, e ela, quando me chamou, que eu fui na clínica dela, ela já estava com uma mega estrutura. Tudo muito bem estruturado, a clínica muito bonita por sinal, mas ela falou, Ildete, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu comecei em uma pequena salinha onde eu não tinha secretária, onde eu não tinha recepção. Então eu já marcava o cliente para aquela hora e já atendia logo, porque eu não tinha recepção. Porque se ela fosse fazer uma clínica grande, ela não tinha condições. E aí, se ela fosse tomar dinheiro de empréstimo em banco ou algum tipo de empréstimo, ela podia se meter as mãos pelos pés e dar errado. Então foi tudo muito difícil. Mas ela tinha foco, ela tinha disciplina, porque ela sabia o que ela queria para a empresa dela e tudo que ela faz tudo muito bem planejado. Então essa foi a experiência que eu trouxe para você, mas não para por aí. Eu também atendi um outro procrastinador, e esse procrastinador era muito engraçado, porque ele não sabia mesmo que era gestão de empresa. Mas concluindo dessa menina, por que ela me chamou? Ela me chamou porque ela queria contratar mais pessoas e ela queria contratar mais pessoas e ela queria fazer uma contratação de excelência. E ela falou, eu não posso me dar o luxo de contratar qualquer pessoa e depois essa pessoa me dar prejuízo. Então, já quero contratar certo, porque
eu vou ter, né, que investir em alguém que me ajude a contratar, mas quero contratar correto para que futuramente eu tenha mais resultado, para que futuramente eu tenha mais bons frutos. Mas também eu atendi uma outra pessoa que era do grupo dos procrastinadores. E como foi essa experiência? Esse rapaz, né, já tinha uma certa reserva porque ele trabalhou em uma grande construtora e no final das contas, acho que ele trabalhou um ano e meio mais ou menos, um pouco tempo, não foi tanto tempo não. E aí ele já tinha uma reserva quando saiu dessa empresa e falou assim, eu vou abrir a minha empresa. E aí ele abriu uma loja de material de construção e juntamente com o irmão dele, né, que também era empresário, falou assim, eu vou te ajudar, você tem uma certa reserva e eu vou te ajudar e você abre a loja. E aí o que ter de lucro a gente divide. E assim ele fez, abriu a loja dele e entrou para dentro. Só que ele achou que era fácil ser empresário. Ele não lembrou que tinha desafios. Ele não achou, ele não sabia, quer dizer, ele sabia que tinha desafios, mas ele achava que era muito fácil de resolver, que lidar com pessoas era fácil, que lidar com cliente era fácil, que fazer compras era muito fácil, que fazer vendas era tudo muito fácil. E aí, quando ele se deparou com todas as dificuldades, é que ele entendeu que não era tão fácil. Ele entendeu que tinha muitos desafios, mas além disso, ele não era cuidadoso, ele não era organizado, o ambiente não era limpo, o ambiente não era asseado, o ambiente não era um ambiente agradável de se trabalhar. E ele também não era uma pessoa agradável de conversa, agradável de fazer parcerias, de fazer... Eu sei que eu não consegui ir até o final com ele, porque tudo que fazia, todas as minhas ideias, ele não aceitava. Quando ele me chamou, ele tinha a intenção de entender por que o caixa dele só estava fechando no vermelho. E aí ele me chamou, porque ele falou assim, eu sei que você faz a dobra de faturamento, você faz dobrar o faturamento, então eu quero dobrar o meu faturamento. Como é que você faz dobrar o faturamento? E aí eu comecei, e eu solicitei, me traz os DRE desse ano, eu quero os balanços patrimonial desse ano, e quero tudo que se refere à caixa desse ano. Meu Deus, estava uma bagunça. Funcionário reclamando, que disse que, esse homem é assim, ele quer pegar dinheiro no meio da tarde para sair passeando, vai para o shopping, pega dinheiro e depois não traz nada para poder anotar. Pega dinheiro no caixa sem nenhum tipo de controle. E aí, quem é que vai saber controlar? Ninguém vai saber controlar. Se ele, que é o dono da empresa, não está tendo o mínimo de cuidado, certamente a empresa não vai sobressair, não vai se estabelecer, não vai criar uma marca forte, não vai ter uma entregabilidade de qualidade, não vai ter uma empresa de excelência, não vai ter uma equipe de excelência, porque a empresa é reflexo do dono, já falei aqui antes. A equipe é reflexo do líder. E se o líder tem esse tipo de comportamento, não tem nenhuma cultura, quer dizer, a cultura dele é essa, uma cultura de desorganização, uma cultura de não ter meta, uma cultura de não trazer solução. E aí eu perguntei, o senhor bate meta? O senhor faz metas para sua empresa? Ele, a minha meta é ter muito dinheiro no caixa. Eu falei, sim, mas ter muito dinheiro no caixa não é meta. E como é que seria uma meta então? O senhor tem que determinar. A meta do senhor tem que ser uma meta muito bem elaborada. Ele, não sei como é que faz essa meta não, faz essa meta aí. Aí, quando eu determinei, né, que chamei toda a equipe dele, que chamei ele, esse negócio aí tá muito difícil, eu não sei se vai dar certo não. Aí, sim, eu fui, a cada vez que eu dava uma ideia, eu vi que ele não conseguia, que ele não gostava. Então, eu entreguei a empresa dele, porque eu sabia que o meu trabalho ia ficar um trabalho mal feito, que não ia conseguir ir até o final, que eu não ia conseguir fazer um bom trabalho. Ia ficar uma coisa, o meu trabalho ia ficar mal feito. E é claro que eu não queria que o meu trabalho ficasse mal feito e sendo mal falado por quem não é cuidadoso consigo mesmo. E sim, meu querido empresário, meta é o grande jogo, porque as metas, ela mapeia aquele planejamento que você fez inicial, ela mapeia o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois,
como vou fazer, de que forma eu vou fazer. O meta é tudo de bom. Se você quer ter uma missão, um propósito de vida, um propósito para sua empresa, bater metas, você precisa seguir um método. O método que eu sempre faço é o método SMART, porque o método SMART, ele mapeia como você vai fazer, de que forma você vai fazer, como você sai da sua zona de conforto, em quanto tempo você vai fazer. Você é tipo um GPS de meta, é o método SMART. E quando a sua equipe fazer meta, bater as metas, aqui vai uma grande dica para você engajar o seu pessoal. Você quer engajar o seu pessoal, as metas foram batidas, então festeje. As metas foram batidas, então faça festa. As metas foram batidas, então comemore. As metas foram batidas, reconheça o seu pessoal, porque todo mundo quer ser reconhecido. Todas as pessoas gostam de ser reconhecidas e todas as pessoas querem ser reconhecidas. Porque tem empresário que não sabe fazer meta, quando bate as metas, não fez mais que a obrigação, e aí o pessoal desanima para fazer uma nova meta, porque quando você determina a meta, você tira de dentro de você uma força, você tira de dentro de você uma motivação, uma disciplina, um foco, que uma energia que às vezes você nem tinha, mas como você determinou que em determinado tempo você vai realizar uma determinada coisa, você busca energia ali dentro de você, energia que às vezes você nem conhece, nem sabe que dentro de você tem aquela determinada energia, e vai e faz acontecer. E aí vai lá na empresa, ninguém reconhece, ninguém sabe, ninguém viu, simplesmente fez mais do que a obrigação. E se você é esse tipo de empresário que não reconhece o seu funcionário, não perca tempo de reconhecer, porque você vai acabar perdendo o seu potencial, o seu capital humano, que é um capital que é dinheiro. Pessoas, elas trazem para sua empresa muitas vantagens. Você, se uma boa equipe, você não consegue bater meta, você não consegue dobrar o seu faturamento, você não consegue obter resultado, você não consegue ser produtivo, porque um empresário sozinho, ele não consegue superar as dificuldades que uma empresa tem. Então, dê valor ao seu pessoal, se bater meta, se comemore, festeje, reconheça e traga a sua equipe para perto de você. Traga a sua equipe para elas entenderem que ali é um grupo de pessoas que estão trabalhando para o bem de todos, e não só para o empresário, mas sim também da equipe, também das pessoas. E o fato de não bater metas, de não dobrar o faturamento, que é a procrastinação, o que acontece? O procrastinador, ele sempre deixa para depois, ele sempre deixa para amanhã, ele não tem nenhum plano definido, ele não tem nenhum desejo de vida, ele não tem nenhum propósito para a empresa, ele não pensa no cliente, ele não pensa no funcionário, a meta dele é conseguir fechar o caixa no azul. Mas se ele é um procrastinador, o que ele vai fazer? Ele vai sempre deixar para depois, ele não vai determinar nenhum plano, ele não vai entrar em ação, ele não vai sair da zona de conforto, ele vai sempre deixar para depois. Porque o forte de um procrastinador é isso. Ele sempre deixa para depois, ele não entende que para ele chegar naquele resultado, ele tem que caminhar dia após dia, ele não tem o cuidado de estar ali olhando, né, um dia após outro, o que ele tem que fazer hoje, o que ele tem que fazer amanhã, o que ele tem que fazer em determinado tempo. Ele sempre deixa para depois. Bateu aquele friozinho de manhã, ele joga a coberta para cima e deixa para depois. Mais tarde eu vou. Deixa o dia passar, chega no final do dia, o que acontece? Frustração. Chega no final do mês, caixa no vermelho. Chega no final do ano, caixa no vermelho também. Chega no final do ano, não tem DRE, chega no final do ano, não tem balanço patrimonial, chega no final do ano, a empresa do mesmo jeito. Não subiu nenhum degrau a mais, chega no final de 2 anos, a empresa também está ali do mesmo jeito, entra um e sai um, entra um funcionário do mesmo jeito que entra, sai, e é uma alta rotatividade, porque as pessoas não se adequam, as pessoas não se agradam desse tipo de patrão, de dono de empresa. Alguns que agradam ficam lá com ele, né? Ali só pelo salário, fica ali com ele só porque está seguro, está empregado. Mas chega uma hora também que tchau empresa, porque procrastinador atrai procrastinador. Uma pessoa que é determinada, uma pessoa que é
engajada não vai trabalhar com uma pessoa que é procrastinadora, porque não vê futuro em uma empresa de uma pessoa que não é produtiva. Uma pessoa que é organizada quer trabalhar com outra pessoa que é organizada, quer trabalhar em empresa que é organizada. E se você é um procrastinador, é como eu te falei, treine a sua mente, busque ser focado, busque ser disciplinado. O objetivo desse vídeo é isso, fazer com que você entenda que para você dobrar a sua produtividade, dobrar o seu faturamento, você tem que ser focado, tem que ser disciplinado. É claro que é difícil, mas quando você treinar, quando você buscar por essas características, você vai conseguir sim. É difícil, não é de uma hora para outra. É uma mudança de mindset, é uma mudança de mentalidade. Então, se você quer ser disciplinado, se você quer encontrar um lugar ao sol, porque ser empresário não é fácil. Ser empresário não é fácil. Ser empresário não é para pessoas procrastinadoras. Porque chega uma hora que a empresa não suporta, que uma empresa não aguenta. E como uma outra coisa que impede de que o empresário seja mais produtivo, sabe o que é? Aquele empresário muito acessível, aquele empresário muito bonzinho, aquele empresário que resolve tudo, aquele empresário que não deixa o seu funcionário desenvolver. Por quê? Ele chega na empresa e as pessoas já começam a ir buscar, né, por informação dele, já busca para que ele resolva uma coisa ou outra, já busca porque sabe que ele vai trazer a solução. Então, está com problema, vai até ele. Quer uma informação, vai até ele. Um cliente chega, ele vai atender. E aí, sabe o que acontece? Você, dono de empresário, deixa o seu funcionário mal acostumado. Por quê? O seu funcionário já sabe que você vai resolver tudo. Então, ele já deixa para você. E aí, no final do dia, o que acontece? Você, dono de empresa, fica até mais tarde. E o seu funcionário, tchau, empresa. Chego 6 horas, vou para casa, vou viver minha vidinha. E você, que é o dono da empresa, fica lá até mais tarde, leva trabalho para casa, chega em casa estressado, chega em casa brigando com a mulher ou com o marido, chega em casa brigando com os filhos, não cuida da sua saúde, não cuida, não vai a uma academia, não tem uma noite de sono tranquila e você precisa saber dizer não quando for hora de dizer não. Você pode sim resolver as coisas, mas o ideal é que você treine o seu colaborador para que quando ele chegue perto de você, ao invés de dar a solução, faça ele encontrar a solução. Treine ele para que ele tenha uma mente treinável, né? Aí você pergunta para ele como você resolveria essa situação. Ao invés de você dar a solução, faça ele buscar a solução, ajude ele a encontrar a solução, porque assim ele vai estar te liberando mais. Assim também é cliente. Você é dono de empresa, não pode ficar atendendo o cliente, não pode ficar atendendo tudo que chega na sua mão, atendendo e-mail, buscando informação e dando informação ao seu funcionário. Ele que está lá tem que estar preparado para todas essas demandas do dia a dia. E você, dono da empresa, tem que estar liberado. Você tem que fazer a sua equipe ser mais produtiva e você ser mais produtivo, porque assim certamente você vai dobrar o seu faturamento, certamente você vai bater as suas metas, certamente você vai estar mais forte na sua empresa, mais forte no mercado. Empresário centralizador. Um outro fator que impede de você ser produtivo é aquele empresário centralizador. Sabe aquele empresário que acha que ele é o bambambam, que ele é o sabe tudo? Além de ter esse bonzinho, tem um outro que acha que ele é o dono da empresa, que ele é o sabe tudo, que ele é o bambambam, que ele é o esperto. E aí não deixa um funcionário desenvolver. Nem você pode ser bonzinho demais, nem você pode ser centralizador demais. Porque se você é centralizador demais, o que vai acontecer? Você ficar sobrecarregado, porque você pega as coisas da mão do seu funcionário, você quer resolver, tem hora que você não consegue resolver, passa para ele, delarga, entrega na mão dele porque você não conseguiu e aí você não treinou ele, e aí fica vocês dois numa situação complicada porque fica jogando jogando a culpa para o outro. Mas o empresário centralizador é aquele empresário que acha que só ele resolve tudo. Então, ele sobrecarrega ele mesmo. É mais motivo de chegar em casa estressado, de chegar em casa cansado, de levar o trabalho para casa. É mais motivo de você não ser produtivo, de você não bater meta, de você
não dobrar o seu faturamento. Então, você precisa treinar o seu pessoal e liberar mais as atividades, delegar as tarefas, porque o seu papel como empresário é gerenciar a sua empresa, é ver números. O seu papel é gerir o seu negócio, é analisar relatórios.